essa mensagem aqui. À noite eu vou estar lá na terceira divisão ministrando essa mesma mensagem lá para os irmãos da nossa igreja na terceira divisão. Mas essa mensagem, irmãos, é uma mensagem que hoje todas as nossas igrejas vão estar recebendo essa mesma palavra. E lá no Vila Vitória, inclusive, todas as igrejas plantadas. Por quê? Os pastores têm orado todos os dias e têm compartilhado algumas experiências. Nós temos orado sempre, todas as manhãs. Nós ficamos lá até umas 9, 10 horas às vezes, orando, buscando direção de Deus para a igreja. O que nós temos sentido, irmãos? Que eu falei com o pastor Almir essa semana ainda. Eu falei: pastor, Deus tem nos colocado como pastores com um grande propósito, e um deles é ser o atalaia. O que é atalaia, irmãos? É aquele que naqueles filmes antigos que você vê, aquele guarda que ficava lá na torre em cima, e quando ele via que o perigo vinha se aproximando, qual que era o dever dele? Era gritar, tocar a corneta e avisar os soldados que o inimigo se aproximava. Então esse é o atalaia. E eu acho que os pastores na igreja hoje, eles têm que ser isso. Porque, irmãos, o inimigo, a Bíblia diz que o inimigo está ao nosso derredor. Então, em todo o tempo, o inimigo ele fica ao nosso derredor. Tentando o quê? Tentando tirar aquilo que Deus já nos deu. Tirar do propósito de Deus as nossas vidas. Então, irmãos, algumas coisas têm acontecido e muitas pessoas têm perdido pelo costume de estar na igreja. Às vezes vão se acostumando com a igreja, vão se acostumando com tantas coisas, pelo jeito da igreja, se acostuma com a célula, e às vezes esquece de algo muito importante, que é a salvação. Algo muito importante que é a salvação. E começa a viver de uma maneira acomodada. Acomodada na sua vida espiritual, acomodada nas orações, acomodada na leitura, acomodada, e deixa-se levar muitas vezes pelo pecado de novo. E não percebe que vai se envolvendo novamente com o pecado. O diabo vai se aproximando e vai tentando roubar tudo aquilo que ela recebeu de Deus um dia. Então nós questionamos muitas vezes por tantas coisas que nós temos visto na igreja de hoje. Eu não falo, quando eu falo igreja, irmãos, não falo casarão só, eu não falo nós aqui, eu falo a igreja de Jesus Cristo no mundo. No mundo. Tudo que nós temos visto hoje na igreja de Jesus, será que de fato todos aqueles que estão na igreja estão salvos mesmo? Será que estão salvos mesmo? Ou será que estão simplesmente acostumados com a igreja, acostumados com o louvor, acostumados com a palavra, acostumados simplesmente em vir na célula, ir na igreja? Mas como que tem sido a vida da pessoa quando ela está só? O que ela tem feito? O que ela tem realizado na vida? Qual é o envolvimento dela de fato com a obra de Deus? Qual a alegria dela de fato de estar na igreja, de estar numa célula, de fazer as coisas para Deus? Será que esse sentimento que ela tem é um sentimento que de fato ela está salva? Então, para você tem de fato essa certeza no seu coração que você é salvo, meu irmão? Só pense, eu não quero que você responda. Eu só quero que você pense nisso. Então, pensando nessas coisas, os pastores decidiram ter uma palavra única hoje para todas as igrejas, para que todos nós possamos estar alinhados nesse mesmo propósito, de analisar a nossa vida, analisar o nosso comportamento, analisar o porquê nós somos chamados para a igreja, e para que realmente nós possamos ter a oportunidade, se tiver algo errado na nossa vida, que nós possamos hoje ter a oportunidade de falar para Jesus: eu me arrependo de algumas coisas que eu tenho feito, e eu não quero viver mais desse jeito. Eu quero ser chamado de fato seu filho. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Romanos 8. Romanos 8. Vamos ler a partir do versículo 1 ao 9.
Quem não trouxe Bíblia, cola de alguém aí, estica o olho para ler. Eu queria ler bem calmo, bem tranquilo, para que a própria leitura já possa já estar ministrando já boa parte da ministração de hoje. O tema dessa ministração é: você é realmente salvo? E aqui no título, na Bíblia, está dizendo: a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoração. Diz assim no versículo 1: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém, irmãos? Misericórdia, né? Misericórdia. Então aqui em Romanos está dizendo o seguinte: o que era impossível pela lei, queridos, se nós fôssemos pela lei de Moisés, vivendo pela lei antes de Jesus, na lei de Moisés ainda, para nós seria impossível agradar a Deus e ser salvo pela lei. Ninguém é salvo por causa da lei. Ninguém era salvo pela lei. Ou seja, por quê? Porque pela lei, por que veio a lei? Para provar exatamente para mim e para você que por mérito nosso, por nós mesmos, pelas nossas forças, nós jamais conseguiríamos obedecer 100% da lei. Mas por isso que a graça de Deus veio sobre a nossa vida. Porque Jesus Cristo, Ele veio para quê, querido? Para que Jesus Cristo veio? Para Ele fazer algo que para nós era impossível: cumprir a lei. Jesus foi o único homem, o único ser que andou por essa terra, que conseguiu cumprir 100% da lei de Deus. E por isso que Ele lá na cruz tomou o meu lugar e tomou o seu lugar, e quando o véu se rasgou de cima e baixo, a Bíblia diz que agora nós temos o direito de quê? Quando nós recebemos Jesus Cristo, nós aceitamos o sacrifício dele na cruz. Quando nós aceitamos que ele tomou o meu lugar lá na cruz, aí que acontece? É como uma fiança, não é? Eu estava condenado, estava preso. Imagine você preso dentro de uma célula, porque você desobedeceu a lei. Aí alguém vai lá,
eu falo assim, o Carlinhos, um exemplo, Carlinhos, não vai acontecer em nome de Jesus. O Carlinhos está preso. Aí eu vou lá, o advogado, eu vou lá, falo com o delegado fala, para o Carlinhos sair da cadeia, o que é preciso? Que alguém pague uma fiança para ele voltar a ter liberdade. Aí o que eu faço? Eu vou lá no delegado, eu pago a fiança para o Carlinhos ser livre. Agora o Carlinhos fala assim, mas para o Carlinhos ser livre, ele fala assim, você aceita que o Clóvis pague a sua fiança para você ser livre? Ele fala, não, eu não aceito. Não aceito que o Clóvis vá lá e pague a fiança para me sair. Eu vou sair pelos meus próprios méritos aqui. Então ele vai continuar o quê, querido? Preso. Eu não aceito que o pastor Clóvis pague minha fiança. Então ele vai continuar preso. Porque ele tem que aceitar, não é o delegado. O delegado ele vai cumprir a lei. Mas se o Carlinhos não aceitar que eu pague a fiança para ele, o delegado não pode receber a fiança e ele vai continuar preso. Até pelos próprios méritos dele, ele vai cumprir, vai fazer alguma coisa lá. Então quando Jesus, o que Jesus Cristo fez por mim e por você, querido? Ele pagou com o sangue dele a fiança para que eu e você estivéssemos livres do pecado e da condenação eterna, de passar a eternidade toda lá com um delegado chamado Lúcifer, diabo, Satanás, que ia nos aprisionar por toda a eternidade, que por meus próprios méritos jamais eu conseguiria sair da cadeia. Então, de fato, querido, só existe dois tipos de pessoas no mundo: os que estão salvos e os que não estão salvos, os que já estão condenados, porque todos nós, queridos, nascemos em pecado, então nós já nascemos condenados. Querida Maria Alice, vocês viram aqui, que bebezinho lindo, maravilhoso, bebezinho. Mas se a Maria Alice, quando ela tiver um entendimento dela, se ela não aceitar que Jesus Cristo pagou a fiança dela, para ela viver agora uma vida liberta, livre, e ter acesso agora a passar a eternidade salva, querida, essa Maria Alice, essa criança linda que nós oramos por ela agora, apresentamos ela diante de Deus, quando ela tiver os seus 13, 14, 15, 18, 20 anos, se ela não chegar e aceitar que Jesus Cristo pagou a fiança para ela, querido, ela não vai ser salva também, mesmo sendo essa criança linda que nós oramos aqui. Então existe uma condição para nós, querido, para nós termos direito, acesso à salvação. Qual que é? Aceitar a fiança que Jesus pagou por nós. E nós falamos assim, e muitas vezes nós pregamos algo que é errado, e nós falamos assim: você quer aceitar Jesus no seu coração, querido? Irmãos, quando aceitei Jesus, irmãos, eu era ruim pra caramba. Quando aceitei Jesus, quando fizeram essa oração comigo, eu era ruim. Eu era um cara mau, um cara terrível, um cara que não queria saber nada de Deus. Agora alguém chega para mim e fala assim: Clóvis, você quer aceitar Jesus no seu coração? Isso está errado, irmãos. Na verdade, não somos nós que aceitamos, não somos nós que temos que aceitar Jesus, é Jesus que tem que nos aceitar. Foi Ele que pagou Ele que se dispôs a pagar a fiança por um pecador, por alguém que era ruim, por alguém que era mau. Então, querido, muitas vezes nós falamos, e as pessoas, como nós fizemos aqui na quarta-feira, você quer Jesus? E algumas pessoas, eu já tenho, não, eu não quero agora, deixa eu ficar. Irmãos, nós devíamos falar assim: Jesus, me aceita hoje, paga minha fiança, senão eu vou ficar a vida inteira preso aqui, eu vou para o inferno. Jesus, me aceita como eu sou, como um pecador, como um cara ruim, como uma pessoa má. Me aceita, paga a fiança para mim, Jesus, me aceita. O Carlinhos devia ligar para mim e falou: Pastor Clóvis, paga minha fiança para me sair daqui. Paga minha fiança, pelo amor de Deus, eu não quero passar minha vida toda aqui na cadeia. Paga minha fiança para me sair. Porque isso que o pessoal fala, sempre quando alguém vai preso, o cara liga para a mãe. O cara nunca obedeceu a mãe.
A mãe falava para o menino assim: não vai, muda de vida, sai das drogas, para de roubar, vem para casa cedo, sai disso. O cara nunca lembra dos conselhos da mãe, nunca lembra do conselho da mãe, nunca lembra do conselho do pai. Mas quando ele vai preso, sabe o que ele fala? Liga para minha mãe, guarda, liga para minha mãe, liga para o meu pai, liga lá para vir aqui pagar minha fiança. É ou não é, querido? Aí quando o camarada vai preso, ele liga para o pai, liga para a mãe, liga para a esposa, liga para todo mundo nessa hora. Quando está alertando para ele sair desse caminho errado, ele não dá atenção. Mas é só ir preso, ele lembra da mulher, ele lembra do filho, ele lembra da mãe, ele lembra do pai, ele lembra de todo mundo. Para quê? Para ir lá e pagar a fiança. Pelo amor de Deus, paga a fiança aqui para me sair da cadeia. Pelo amor de Deus, quando nós entramos na igreja, falou: Jesus, pelo amor de Deus, eu sei que o Senhor pagou essa fiança, me recebe agora, eu preciso disso, para não continuar preso, porque o diabo está me prendendo, está acabando com a minha família, acabando com a minha vida, acabando com a minha casa, acabando com tudo. Jesus, me recebe agora, me aceita, paga a minha fiança. É isso que nós devemos fazer, querido. Mas ao contrário, nós como orgulhosos ainda, hoje eu não quero, não vou receber, Jesus, querido, Jesus, a verdade é que muitas pessoas não vão a Deus pelos termos de Deus. Na verdade, hoje que a igreja, muitas pessoas vêm para Deus, mas elas não vêm nos termos de Deus. Elas vão à igreja porque gostam da música, se sentem bem, gostam do louvor, gostam do ambiente, gostam de todas as coisas, mas não vêm nos termos de Deus, querido. E quais são os termos de Deus que nós precisamos ter com direito à salvação? A única forma de irmos nos termos de Deus, queridos, é sermos ser salvos por Deus é através do quê? Da morte da nossa velha natureza. Deus não quer que você esteja aqui na igreja, querido, ainda vivendo a sua velha natureza. Deus não quer que você esteja aqui na igreja ainda precisando de uma droga para sobreviver. Você não quer que Deus esteja você aqui na igreja ainda precisando de uma fofoca, falando mal de um, falando mal de outro. Deus não quer que você, os termos de Deus são esses, que você esteja aqui ainda se prostituindo. Deus não quer que você esteja dentro da igreja ainda passando cheque sem fundo. Deus não quer que você esteja aqui na igreja ainda traindo o seu marido, traindo a sua esposa. Deus não quer que você esteja aqui na igreja ainda fazendo coisas da sua velha natureza. Então, querido, quais são os termos de Deus para que nós possamos ser salvos? É que nós estejamos de uma vez por todas matando de vez a velha natureza nossa, e agora vivendo o quê? Vivendo a nova natureza de Cristo Jesus. É por isso que ele diz, porque pela lei era impossível para nós, mas Jesus Cristo tomou, então não é minha vida. É difícil, pastor, não aguento, não consigo. Eu não consigo sair das drogas, eu não consigo parar de passar cheque, eu não consigo parar de trair, eu não consigo sair da pornografia, eu não consigo, sabe por quê? Não consegue? Porque de fato o Espírito de Cristo ainda não está dentro de você. Porque a tua natureza ainda não é a natureza de Cristo. É isso que Paulo diz para os romanos. Porque quando você tiver a natureza de Cristo, você vai viver como Cristo vive. Eu nunca vi Cristo precisar de uma droga. Eu nunca vi Cristo precisar mentir. Eu nunca vi Cristo precisar se prostituir. Eu nunca vi Cristo falar que vivia na pornografia. Eu nunca vi Cristo fazer fofoca de alguém. Eu nunca vi Cristo viver no pecado. Pelo contrário, Ele cumpriu a lei. Ele cumpriu 100% da lei para que nós hoje, aquilo que nós não podíamos fazer, hoje Ele pagou a fiança por nós. E se nós tivermos agora a natureza dele na nossa vida, nós vamos conseguir também. Agora ele fala aqui, será que de fato você tem o Espírito de Cristo? Será que de fato nós temos o Espírito de Cristo? Porque uma pessoa que tem, ela consegue. Se você não tratar, querido, o pecado, se você não tratar do pecado, vai pagar um salário. E o salário, sabe qual que é? Morte. Em Romanos 6:23 diz assim, não precisa abrir, você só presta bem atenção, para mim ganhar tempo, que eu quero terminar no horário, para dar uma oportunidade para o João Vitor falar conosco. Mas é importante que você ouça isso, querido. Então ouça, preste muita atenção no que eu estou falando hoje. Todas as nossas igrejas estão ouvindo a mesma coisa hoje. Não é uma pregação pessoal para ninguém aqui.
Os irmãos do Vila Vitória estão ouvindo, os irmãos de todas as igrejas estão ouvindo, à noite os irmãos da terceira divisão vão ouvir através de mim também, e todas as igrejas estão ouvindo. Em Romanos 6:23 diz o seguinte: o salário do pecado é a morte, querido, mas o dom gratuito é de graça. Isso é graça. A graça de Deus é o que é? É a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Não cobra nada. Ele não quer que você pague nada. Quer simplesmente que você mate a velha natureza, porque se você não tratar o pecado da maneira séria, da maneira responsável, da maneira como ele tem que ser tratado, se você de fato não aceitar realmente essa fiança que foi paga e continuar vivendo como aqueles camaradas, o pai vai lá, paga a fiança hoje, daqui a 6 meses o camarada volta de novo praticar a mesma coisa, e volta de novo para a cadeia, e de novo ele vai ter que ligar para o pai, e de novo o pai vai ter que ir lá e pagar a fiança, e depois disso o cara acaba vivendo nesse costume. Tem pessoas que eu conheço há mais de 30 anos, o cara não muda a natureza. Então, querido, nós precisamos, uma vez por todas, aqui está dizendo, porque o salário do pecado é a morte. Irmãos, infelizmente eu vou dizer para você, se nós ainda vivemos ainda uma vida não com a natureza de Cristo, nós estamos ainda no pecado, e o que nos destina é a morte. Porque só existe 2 tipos de pessoas: aqueles que estão salvos e aqueles que não estão salvos. E na verdade só existe um tipo de pecado que te leva para o inferno: é quando você não vive a natureza de Cristo. Porque todos os outros pecados que já foram cravados na cruz, todos os outros pecados, não existe um tipo de pecado que Jesus Cristo não levou lá na cruz. Não existe um tipo de pecado que Jesus Cristo não levou na cruz. Aí então não adianta você falar para mim, é difícil largar isso, é difícil largar aquilo, é difícil largar aquilo outro. Sabe por que é difícil? Porque esse pecado, de fato, ainda está com você, você não colocou na cruz. E enquanto você não colocar esse pecado na cruz, querido, você vai carregar isso para a tua vida inteira. E aqueles que não estão em Cristo, a Bíblia está dizendo lá, não são de Deus. Não são de Deus. Então existem 2 tipos de pessoas, salvo e não salvo. Ou seja, se você de fato já entregou a sua vida, se você de fato aceitou a fiança, então o seu pecado está lá na cruz, você aceitou. Agora algumas pessoas não aceitam que a fiança seja paga. Não aceitam que Jesus Cristo pagou. Então ela vai continuar a vida inteira vivendo nisso. E toda vez vai cair nisso. Agora, querido, alguns sinais que nós temos aqui, de algumas pessoas que de fato, elas têm convicção de fato que elas são salvas. E o primeiro sinal que nós vamos falar aqui é o fruto. Se uma pessoa é realmente salva, ela vai ter o quê? O fruto da salvação. Ela vai começar a manifestar os frutos da salvação. Eu quero ler aqui no versículo 1 que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, ou seja, mas andam segundo o, pode falar, querido, segundo o Espírito. Ou seja, o Espírito Santo, ele promove em nós o quê? Os frutos. Ou seja, nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em, pode falar alto, querido, pode participar para você não dormir, que estão em Cristo. Então nenhuma condenação há, queridos, mas presta atenção, para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, ela manifesta os frutos do Espírito Santo. Ou seja, uma pessoa salva, ela manifesta os frutos do Espírito Santo. Ou seja, o fruto da salvação. Agora, se o fruto do Espírito Santo, se você não tem conseguido manifestar ele, ou seja, é um alerta para você e para mim. Se em vários momentos da minha vida, da minha história cristã, nesses 22 anos de vida cristã minha, se em vários momentos da minha vida eu não consigo manifestar, eu não consigo que as pessoas vejam o fruto de Jesus Cristo em mim, não consigam ver a vida de Cristo em mim, porque as pessoas olham para mim e veem ainda que eu estou vivendo a mesma vida do passado. Ou seja, será que de fato
Eu sou de Deus mesmo, eu sou de Cristo mesmo, porque o cristão verdadeiro, ele vai produzir o fruto de Cristo em sua vida. Amém? O cristão verdadeiro, ele tem prazer de produzir os frutos de Cristo na vida dele. O segundo sinal, querido, é o desejo de quê? Desejo de parar de pecar. Algumas pessoas estão na igreja, e nós ouvimos, fulano caiu, ciclano caiu, cometeu tal coisa, tal outra, porque ainda está num processo, a Bíblia diz que nós crescemos em Cristo de glória em glória. Então a pessoa veio, se converteu, está 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano na igreja, e está passando por um processo, e de vez em quando ela cai. Querido, ela perdeu a salvação? Porque ela caiu? Se ela tem o desejo de parar de pecar, não. Mas se o pecado tem sido algo que não tem produzido na vida dela nenhum sentimento de arrependimento, se não provoca nenhum choro por isso, se isso tem sido algo normal e natural na vida dela, como era antes, querido, essa pessoa está correndo um sério risco de não ser de Cristo, de não ser de Deus. Porque aqui no versículo 2 diz o seguinte: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Ou seja, se a lei do Espírito de vida em Cristo, não a lei pela lei, mas a lei do Espírito de vida em Cristo, lá na cruz, o que aconteceu? Me livrou da lei do pecado e da morte. Então, eu não quero mais pecar, eu não posso pecar, eu não quero, porque toda vez que eu pecar, o que vai acontecer? Eu vou voltar de volta para a lei, e eu já fui liberto dessa lei, por causa de Cristo, porque antes, se fosse só pela lei, eu já estava condenado mesmo, eu ia passar a vida a minha eternidade no inferno, não tinha mais jeito, eu sou um pecador miserável, pobre, cego, nu, desgraçado, eu vou morrer mesmo, vou para o inferno, porque a lei já me condenou, querido. Mas hoje, amado, eu não preciso mais estar debaixo da lei, porque Cristo Jesus já me livrou, já te livrou da lei, querido, já te livrou. Por que você ainda não manifestou em você o desejo de parar de pecar? O meu desejo agora não é mais de pornografia, o meu desejo agora não é mais de uma droga, de um cigarro, de uma bebida, não é mais de traição, não é mais de pornografia, não é mais nada disso, querido, não é mais de ficar fofocando do outro, falando mal do outro. O meu desejo agora é de parar de pecar. O meu desejo agora é parar de pecar, porque Cristo lá na cruz já me libertou disso daí. O outro sinal, querido, é que nós somos uma nova criatura. Assim, lá em Coríntios 5,17 diz assim, 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Agora, aqueles que estão em Cristo de fato, irmãos, querido, a coisa velha já passou, querido. Essa palavra é para a igreja. Você já foi no encontro, você já fez o curso de batismo, já desceu as águas, já batizou, querido. Alô, amado, já passou pelo encontro, fez os primeiros passos, batizou, está numa célula, querido. As coisas velhas já te passaram na tua vida, ó, faz tempo. Faz tempo. Você já precisa começar a viver o novo de Deus. Você precisa viver o novo de Deus. Para de viver as coisas velhas, já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando uma pessoa realmente é salva, o desejo pelas coisas velhas e pecaminosas começam a desaparecer da sua vida. Desaparece, querido.
Desaparece, nem que o desejo vem. O cara rola no chão, o cara chora. Eu lembro do testemunho do pastor, do pastor Jairo, que é o apóstolo Jairo indo aqui para Itapeva ali. Na verdade, quando ele se converteu, quando eu me converti, foi uma das pessoas que cuidou de mim. Irmãos, quando ele se converteu, ele era traficante, envolvido com drogas. Ficava na porta das escolas, dando droga para as meninas, dando droga para os meninos, porque ele vivia disso. E eu lembro disso, porque quando eu estudei ali no Walt Disney, ele ficava direto ali, eu sei da vida dele, eu sabia da vida dele. Quando eu me converti, que eu vi ele na igreja, eu me levei um susto. Eu levei um susto. Quando ele chegou na minha casa para orar para minha filha, junto com o pastor José Simões, que na época não era pastor, a hora que abriu a porta, que eu vi que era ele que estava ali, eu falei, misericórdia, Senhor. Porque fazia tempo, eu conheci ele na adolescência, e eu sabia da vida dele. E ali ele entrou, começou a conversar com a gente, começou a contar o testemunho dele, querido. Quando ele se converteu, ele falou assim, o Espírito Santo veio de tal forma na vida daquele homem, e ele recebeu tanto de Deus ali, que ele queria de todo jeito, ele não conseguia parar. Ele não conseguiria, porque ele era muito conhecido aqui, em todo lugar que ele estava, os caras vinham com droga, ele era conhecido, mas ele não se conformava da droga, ele precisava. O que ele fez, querido? O pai dele tinha uma chácara, eu nem lembro o lugar agora, é longe daqui de uma hora, bem longe. Ele foi sozinho para essa chácara. Ele ficou lá durante uns 10 dias ali. A vontade de se drogar, ele não levou droga, não levou nada. Ele falou que a vontade vinha, que parece que ele ia morrer, aquele desejo, mas ele esburrava a parede, ele chorava, ele uivava, ele gritava, ele pedia para Deus, ele orava, sozinho, querido. Sozinho ali, ele foi liberto sozinho. Ele falou, ele tinha que ir para esse lugar, por quê? E ali Deus libertou ele, sozinho das drogas, porque o desejo dele era parar com aquilo. Ele não queria mais ser um traficante, ele não queria mais usar droga, ele não queria ser mais um dependente químico, ele não queria mais nada da vida dele. Então o que ele fez? Ele foi para esse lugar sozinho, e o desejo vinha. Ele fala, parecia que tinha hora que eu pensei que ele ia morrer. Ele falou, eu vou morrer aqui, porque vem um sentimento de morte. O cara que é há anos na droga, parece que o cara ia morrer. Vem aquela coisa que os caras falam que é abstinência, e aquilo vinha, ele sojava, ele sofria, ele pedia para Deus, e ali ele sozinho. Deus nesses 10 dias, até que foi passando. E hoje Deus tem usado a vida desse homem de maneira tremenda, aqui na cidade de Mauá. Mas por quê? Porque ele decidiu, eu não quero mais pecar. As coisas velhas já passaram na minha vida, e tudo tem que se fazer novo. Ele veio daquele lugar renovado. E depois de alguns anos ele foi na minha casa, contou esse testemunho. Cuidou de mim, cuidou da Evelyn, cuidou de nós no início. Foi um dos irmãos que cuidaram de nós no início. E é por isso que eu estou compartilhando com os irmãos. Outra coisa, querido, outro sinal, querido, de uma pessoa que tem convicção da salvação, ela tem amor pelos irmãos. Ela tem amor pelos irmãos. Quando eu vejo a pastora falar aqui, da alegria dela de ver aqui, abençoar a igreja, abençoar os vizinhos aqui ao redor da igreja, onde, querido, nós dando aqui calças novas, querido, para as pessoas R$1, ver a alegria das pessoas saindo daqui, coisa boa. Eu vi a Lia, cadê a Lia? A Lia, ela virou a noite da sexta, ela não dormiu, querido, da sexta para o sábado, orando pelo esse bazar. Ela não dormiu, ela ficou orando, a Dalva, as irmãs que ajudaram, tudo. Por quê, querido? Por causa do amor pela igreja, do amor pelos irmãos, de ver a obra ser feita, do amor que pelo João Vitor, que vai lá para Araucária, vai dedicar 2 anos da vida dele, por amor, querido. Então a pessoa, ela ama, ela manifesta o amor pelos irmãos. Em João 3,14 diz assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte.
O outro sinal na vida de quem é salvo, que porque ele ama o irmão, ele quer estar junto do irmão. Ou seja, se você realmente é salvo, um dos sinais é que você tem amor pela família de Deus. Você ama esse grupo. Você ama esse grupo, querido? Você me ama? Se você não me ama, querido, você tem que me amar. Mesmo sendo chato, mesmo sendo um pastor grosso, mesmo sendo feio, mesmo sendo brabo às vezes. Mas, querido, você está aqui, você tem que me amar. Se você é salvo, você precisa me amar, porque eu te amo. Eu tenho que te amar, querido. Então, irmãos, isso é... E você não... E você é uma pessoa e não consegue ficar longe deles. Você não consegue ficar longe de mim. Eu não consigo ficar longe de você. Eu vejo alguns irmãos que faltam na igreja. Para ela, com uma coisa mais normal, faltar no culto. Outro dia eu falei com um rapaz aí: meu querido, você falta muito no culto. É, pastor, é difícil domingo na igreja. Eu já tenho que trabalhar de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Domingo eu quero dormir um pouco mais tarde. Falei, tá bom. Falei nada não, tá bom, querido. Tá bom. Cadê o amor pelos irmãos? Eu vejo isso porque até um tempo atrás eu trabalhava numa empresa, dormia 3, 4 horas, 2 horas da manhã às vezes, 3, preparando as coisas da igreja e tal. Eu não via a hora de chegar quarta-feira à noite para estar junto, sábado para estar junto, domingo no culto. Irmãos, ou seja, querido, trabalho não é desculpa para você faltar na igreja. Para quem realmente tem convicção da salvação, vou falar, querido, bem claro para você. Não fique triste comigo. Porque alguém que precisa estar aqui para ouvir, não ouviu por quê? Provavelmente trabalhou muito ontem, trabalhou muito na sexta, trabalhou na quarta, não está aqui hoje porque trabalhou muito. Mas, querido, trabalho não é motivo para você não estar na igreja, ou seja, no culto das 6 horas, ou seja, no culto das 8, das 9, das 10, à meia-noite. Qualquer hora que vai ter o culto, vai ser às 18, agora vai ser às 18. Por quê, querido? Porque você, quem é salvo, tem convicção da salvação, ama a igreja, ama os irmãos, é apaixonado por estar junto, gosta de estar junto, gosta de compartilhar, gosta de visitar, gosta de ser visitado, quer estar junto sempre, querido, porque isso é combustível para a vida dele. Porque uma brasa fora do braseiro, ela se apaga. Ou seja, e agradecer, e domingo, querido, é a oportunidade que eu tenho, amado, de vir aqui agradecer pelo meu trabalho da segunda, pelo meu trabalho da terça, pelo meu trabalho da quarta, da quinta e da sexta. Eu tenho o prazer de vir no domingo na igreja e falei, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem me dado um emprego. Obrigado porque o Senhor tem me dado um emprego para me trabalhar de segunda a sábado, ou de domingo a domingo, mas eu tenho ainda um tempo para vir na tua casa, agradecer, estar junto com meus irmãos, te louvar e agradecer ao Senhor, querido. Sabe por quê? Porque quem deu o trabalho, quem me deu o trabalho foi Deus. E a primeira pessoa que eu tenho que agradecer deveria ser o primeiro culto, o primeiro dia da semana é o domingo. Então é a primícia. Sabe por que o domingo é o primeiro dia da semana, querido? Porque é a primícia. E a primícia, Deus quer o primeiro dia seu, porque Deus não quer resto. Sabe por que o culto não é no sábado? Sabe por que o culto não é no sábado? O sábado é para as pessoas descansam, alguns descansam, algum trabalho, mas o domingo, o dia do culto é o domingo, porque o domingo não é a segunda ou o primeiro dia da semana não, o primeiro dia da semana é o domingo, e Deus separou o domingo para descanso. Por quê? Porque é a primícia, é o primeiro dia. Se eu levanto cedo todo dia por causa do meu chefe, o primeiro dia da semana eu tenho que levantar cedo para dar o melhor de mim nessa semana para Deus. Como é que eu posso dar o melhor de mim na minha semana lá para o meu chefe, para o meu trabalho, se eu não consigo vir no culto, se eu não consigo vir no domingo, dar o melhor de mim para Deus no primeiro dia da semana? É um engano. Aí o cara vai ter a semana inteira atribulada, o chefe pegando no pé, o cara vai trabalhar, as coisas não dão certo, o cara passa nervoso, o cara se irrita, e até mesmo pode perder o emprego, viu? E até mesmo pode perder o emprego, por quê? Porque ele não está dando a primícia dele, do primeiro dia da semana para Deus. Só dá o resto para Deus. Quando sobrar um tempo para ir para a igreja, eu vou. Quando eu estiver desempregado, eu vou. Porque eu não vou ter nada para fazer, então eu vou lá pedir para os irmãos orar para me arrumar um emprego. Mas quando está trabalhando, não, quando eu tiver um resto de tempo, eu vou na igreja.
Essa é uma atitude de alguém que é salvo, querido? Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas. Se a família de Deus não é prioridade em sua vida, se você não demonstrar amor pela igreja através do seu comportamento e ações, provavelmente não é um com os irmãos, e por isso talvez você não seja salvo. Ontem eu fiquei tão feliz aqui, irmãos. Gente, a hora que eu estava lá, ontem pela manhã eu não estava aqui, que o pastor Luiz estava lá no casarão, o pastor Almir pediu para nós estarmos lá com ele. Aí os irmãos iam mandando foto para mim do bazar. A hora que eu vi os irmãos aqui, praticamente 60% da igreja, daqueles irmãos realmente que gostam de estar com a gente, aqueles irmãos que são apaixonados pela igreja, aqueles irmãos que amam estar aqui. Igual na quarta-feira, aqueles que vieram quarta-feira, a maioria dos irmãos não vieram, mas aqueles que vieram porque amam as vidas, gostam de ver, gostam de trazer visitantes, vai ter um culto de evangelismo, é a oportunidade que eu tenho de amar o meu vizinho, de amar aquele parente meu, de amar, levar na igreja, que é a oportunidade dele ser salvo. Então aqueles irmãos que estavam aqui na quarta, eu amo aquilo, eu amo os irmãos, chegavam as fotos, os irmãos aqui trabalhando, irmãos, o Carlinhos ali fora, dando uma daqueles caras que ficam na porta da loja. Irmãos, vem aqui, promoção, o Casarão Itaparque, vem aqui comprar sua calça por R$1, o seu terno, vem abençoar a igreja. Ele lá com o microfone, eu vejo o Vitão, vem os irmãos, querido, aquilo lá me enche de alegria e de prazer. Por quê? Eu vejo que o plano de Deus está se cumprindo na tua vida, querido. Eu vejo que você é salvo, que você é apaixonado pela igreja, que você é apaixonado pelos irmãos, que você gosta de estar junto, que você gosta de servir, que você gosta de participar, que você gosta disso, é a sua vida hoje, sabe? No versículo 9 de Romanos diz assim: vós, porém, você que está com a Bíblia aberta lá no versículo 9, que você que é salvo, querido, o Espírito testifica no teu espírito que você é filho de Deus. Ou seja, eu não preciso pregar isso para você. Você sente no teu espírito que você é. Por que você é? Porque você está falando assim, porque eu não quero mais pecar, eu amo estar com os irmãos, eu amo a igreja, eu amo a palavra, eu quero estar junto. Quando eu peco, eu choro, eu me arrependo. Então, querido, o Espírito Santo testifica para você que você é filho de Deus. E aqui no versículo 9 diz assim: vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, amado, então se você sente no teu espírito, você não sente essas coisas que eu falei, querido, então provavelmente o Espírito de Deus não está em você. É um perigo isso. Porque o Espírito Santo testifica para você que você é filho de Deus. Ou seja, e quando você é realmente salvo, o Espírito Santo testifica que você é filho de Deus ou filha. E você é íntimo dele e sabe que ele é o seu pai. Sabe que ele é o seu pai. Eu tenho certeza que Deus é o meu pai. Eu tenho certeza. Porque quando eu faço alguma coisa, quando eu magoo a Evelyn, querido, vocês não sabem a vontade que eu tenho de me bater. Quando eu entristeço a Evelyn, quando eu erro, quando eu falo mal com ela, quando eu falo alto com ela às vezes, quando eu falo alguma coisa que vai desagradar, que ela fica triste, eu falo: Deus, eu não queria fazer isso. O Espírito testifica para mim, Deus fala: você não pode fazer isso, vai lá, pede perdão. Por que ele faz isso? E eu choro. Porque o Espírito testifica para mim que Deus é o meu pai, e meu pai não ia fazer isso com ela. Quando eu começo alguma coisa errada, eu fico triste. Então o Espírito testifica para mim que Deus é o meu pai. Agora, quando você vive de qualquer maneira, querido, quando você é salvo, querido, você tem disposição para obedecer os mandamentos de Deus. Em João 14, 23 diz assim: se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, querido, se você ama a Deus, você guarda os mandamentos dele, você obedece. Pessoas que são salvas fazem tudo que sabem para guardar os mandamentos de Deus, e ficam inteiramente tristes se pecar contra o Senhor. Você não me responde agora, só pensa. Deixa o Espírito testificar para você. Você fica triste quando você peca?
O Espírito Santo, você sente que você fica triste quando você faz algo errado? Porque nós sabemos quando nós pisamos na bola. Eu sei quando eu piso na bola. Eu sei quando eu peco. Eu sei quando eu erro. E eu sei que eu fico muito triste com isso. Porque Jesus pagou a fiança para que eu tivesse livre disso. E às vezes eu volto para dentro de novo da prisão. Aí eu vou de Jesus, eu falo: Jesus, pisei na bola. Você sente o desejo imediato de fazer a vontade de Deus, querido. Você sente um desejo grande de fazer a vontade de Deus. Quando uma pessoa é salva, ela começa a crescer em Deus. Ela começa a querer vir, aprender, fazer os cursos, se envolver, sabe? Se envolver na célula, ajudar na célula, ajudar a abrir a casa para ser um anfitrião. Tem um desejo de ser um líder em treinamento, tem um desejo de liderar, tem um desejo de dedicar 2 anos da vida para ir numa cidade onde ninguém conhece, ficar longe dos pais, da família, largar o trabalho aqui, sabe? Ficar 2 anos sem se envolver com menina nenhuma, ter corte, ficar 2 anos sem poder fazer uma corte, sabe? Talvez ele até apaixonado por alguém já, por alguma menina, talvez ele tinha até o desejo de fazer corte com alguém, mas ele falou: não, eu escolho ir colocar minha vida 2 anos, um projeto de Deus. Então ele sabe, porque Deus tem isso para a vida dele. Quem é salvo tem o desejo imediato de fazer a vontade de Deus, querido. O João Vitor está aqui hoje, querido, porque ele tem o desejo de fazer a vontade de Deus. Você está aqui porque você tem um desejo de fazer a vontade de Deus. Você veio ajudar aqui ontem porque você tem um desejo de fazer a vontade de Deus. Você passou a madrugada orando porque você tem um desejo de fazer a vontade de Deus. A pastora Evelyn jejuou a semana inteira, orou para esse bazar porque ela tem vontade de fazer o melhor para Deus. Você veio quarta-feira aqui, querido, trouxe um visitante, convidou alguém porque você tem vontade e desejo de fazer a vontade de Deus. Quem é salvo, querido, tem vontade imediata de fazer a vontade de Deus, querido. E quem é salvo experimenta a disciplina do Senhor. Vivemos uma época, querido, vivemos uma época na igreja onde as pessoas querem ser confortadas. As pessoas querem ser confortadas e não confrontadas. Elas querem ser confortadas e não confrontadas no seu pecado. Na segunda-feira o Devanir falou algo muito interessante para mim: pastor, a gente vive um tempo, ou na célula, ou na igreja, que a gente não pode mais corrigir ninguém. Você vai falar da pessoa, do erro dela, ela vira as costas, vai embora. Ela vai embora da célula, ela vai embora da igreja. Talvez essa palavra que eu estou falando hoje, os irmãos queriam uma palavra que trouxesse algum conforto, mas é uma palavra que confronta. E talvez amanhã você não apareça mais. Talvez quarta-feira você já não esteja mais na célula. Talvez domingo que vem você não venha mais. Porque em vez do seu pastor te confortar, hoje ele te confrontou. Então nós vivemos uma época, querido, que as pessoas só querem ser confortadas, não querem ser confrontadas no seu erro, no seu pecado. Agora imagine, querido, se nós pastores não alertarmos os irmãos. Falei para o pastor Almir: pastor, se nós como atalaia, se nós não falarmos para os irmãos, e a igreja continuar do jeito que está, imagine um dia o irmão, quando ele acordar da morte, e ele pensar que está no céu, mas ele vai estar no inferno. Imagine, irmão, querido, da minha igreja, da nossa igreja, se nós não confrontarmos os irmãos como um atalaia, avisar do perigo, avisar dessas coisas. Imagine um dia que ele morre, e quando ele acordar da morte, ele imagina, pensando que está lá no céu com Deus, mas ele está lá no inferno. E o pastor Almir falou assim: já pensou? Se lá no inferno ele manda um WhatsApp para mim e fala: pastor Almir, pastor Clóvis, você me enganou. Você falou que eu estava na graça, e agora eu estou no inferno. Eu não quero isso para a minha vida, querido. Eu não quero isso para a igreja. Eu quero que você esteja aqui, que você seja consolado quando precisar ser consolado, confortado quando precisar ser confortado. Mas quando você precisar ser confrontado, querido, eu não posso deixar de confrontar você.
mesmo que você não goste de mim, mesmo que você não goste dessa palavra, mas um dia eu quero te encontrar lá no céu. Um dia, lá no céu, quando eu chegar, haverá uma multidão de irmãos a me abraçar, e todos dirão a uma só voz: me diga, irmão, como você venceu e chegou aqui. Foi porque o pastor Clóvis me confrontou um dia no meu pecado. Foi porque um dia o pastor Almir pediu para todos os irmãos pregarem a mesma palavra, e me alertou do meu erro, e eu tive a oportunidade de me arrepender genuinamente, e agora estou aqui. Me diga, irmão, então, como você venceu e chegou aqui? Aí nós vamos poder dizer, e você vai dizer para mim: foi pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Amém, querido?